Hoje a Débora Palhares, que é psicóloga esportiva, vai falar pra gente sobre a questão dos benefícios do esporte e por que o suporte emocional é importante nesse processo. Por quê? Porque, na verdade, gente, ela é um atleta. A gente diz assim, pra mim não tem ex-atleta. Pra mim, um atleta que merece esse nosso respeito. E a gente ter uma psicóloga esportiva, sabendo que ela vivenciou e, ao mesmo tempo, ela não teve esse suporte, ela provavelmente na época não tenha tido esse apoio, ela teve que aprender com a vida, através do esporte, através do atletismo, sozinha. E ela chegar a essa sensibilidade, dizer, não, eu vou me preparar, eu vou me tornar uma psicóloga esportiva para poder ajudar as pessoas que precisam dentro do esporte. Não é isso? Para quem quer chegar lá e para quem já está lá. Justamente. Porque eu acredito que de todas as formas é benefício, né? Primeiro eu quero que você conte um pouco da sua história, tá? Nesse mundo esportivo e ao mesmo tempo falar desse lado emocional, porque hoje você entende nas duas situações, tanto vivência como também com esse lado teórico. E hoje, com o teórico, vivência e a prática mesmo, você pode ajudar outras pessoas, né? E poder passar para quem está em casa a importância de se praticar o esporte, mas também de ter esse apoio emocional, né? Primeiramente, bom dia. Eu agradeço pelo convite, né? É sempre muito importante participar de atividades assim, onde você pode propagar as informações sobre a ciência, sobre a importância desse cuidado mental. Há pouco vocês falaram dessa parte nutricional, né? E o mental, ele está ali incluso também para integrar essa qualidade de vida. Mas falando um pouquinho da minha história, é muito mais fácil realmente para atuar enquanto psicóloga dentro desse contexto, porque eu sempre fui atleta desde criancinha, né? Mas eu passei a competir mesmo através do atletismo, mas depois tive uma lesão e escolhi parar mesmo, porque na época eu não tinha o entendimento que era algo tratável. Se eu tivesse tido um suporte psicológico na época para trabalhar dentro de um processo de reabilitação, era algo tranquilo, né? Daria para passar, para retornar e para continuar, né? Então, eu entendi muito tempo depois, ao cursar psicologia, que tinha a área da psicologia do esporte e que, inclusive, atua nessa especificidade, que é dentro de um processo de reabilitação. E é onde eu também trabalho atualmente, né? Ajudando atletas que passam por alguma situação nesse sentido. Mas, assim, falando um pouco do que você perguntou, né? Da importância da prática esportiva. Atualmente, a ciência e todas essas informações já são propagadas de uma forma mais intensa sobre os benefícios, né? Com a pandemia, inclusive, nós tivemos mais acesso a essas informações, como melhora dos sintomas em relação à ansiedade, ao estresse, à depressão. Há muitos anos eu bato muito na tecla do esporte. A Sara Menezes foi uma das pessoas que eu cuidei muito, que eu zelei muito na questão da divulgação. E eu me lembro muito bem da Sara entrando num programa que eu fazia na época, derramando lágrimas, pedindo apoio, tentando ter apoio. Então eu preciso chamar a atenção dos empresários que estão assistindo o nosso programa, eu preciso chamar a atenção dos nossos governantes, já tem algumas autoridades ajudando nesse quesito, parabenizar a questão ali do ginásio da Sara Menezes, que tem trazido oportunidade para vários jovens poderem fazer práticas esportivas, mas precisam de mais apoio, apoio da sociedade, apoio das empresas locais. Muitas vezes se patrocina festas que não vão trazer benefícios. Por que não pode também patrocinar um esporte? Por que não pode patrocinar esportes? Quantas crianças que nós temos aí nas drogas? Quantas crianças nós temos aí adoecidas mentalmente? Crianças de 7, 8, 9 anos passando por depressão, por falta de uma condição, de uma qualidade de vida. E, gente, se alimentar faz bem, mas comer e ficar dentro de uma casa, olhando para uma tela de uma TV ou por um celular, só ligado no videogame, não se exercitando, não caminhando, não correndo, não brincando, me desculpa, isso não traz qualidade de vida para o teu filho, nem para o meu, nem para o filho de ninguém. Então a gente precisa mexer na mentalidade de quem tem condição financeira de investir. Você vai estar fazendo bem sem olhar a quem. Às vezes você joga tanto dinheiro fora e você pode investir.
Agora sim, a gente dá continuidade para que a gente possa entrar nessa questão emocional aí da prática do esporte. Muitos desistem, né? Porque não tem apoio psicológico às vezes. Também esse apoio que você está citando, né? Desanima. A necessidade, a falta desse suporte, dos cuidados, do investimento, eles impactam psicologicamente também, porque faz parte da estrutura de treino para as competições, né? Às vezes há muita dificuldade nessas viagens, então ônibus, enfim, coisas que acontecem no percurso dessas viagens. Que vai mexer no emocional. Vai mexer assim, porque dificulta no sono, na alimentação, no descanso, na recuperação, na preparação, afeta na concentração, né, na energia dele para poder se concentrar, para entrar ali na competição tranquilo. Então, todas essas alterações mexem bastante, né? E Débora, assistindo os filmes, se você for atrás dos filmes que falam de esporte, você vai ver que no início as pessoas desacreditam no potencial. Quando aquela pessoa mostra que ela é capaz e que ela tem um sonho, e que esse sonho vai ser realizado, nem que seja debaixo de muita luta, no final é que se vem o apoio. E isso tem que se mudar, até nos filmes. Sim. A gente tem que ver esse apoio começando do início e indo até o final. A gente tem que mudar até os filmes, porque se esses filmes acontecem, é porque o incentivo está pouco. O incentivo desses empresários. E aí, quando você vai ao ponto de ser uma psicóloga esportiva, é porque você também quer ter essa contribuição, quer dar essa contribuição para os atletas. Você percebeu que cresceu bastante nos últimos tempos, aqui dentro de Teresina, principalmente? Essa prática esportiva dos jovens procurando, e não cresceu o apoio. Os apoios são poucos, a gente está falando do crescimento da procura. Se existe procura, tem benefício. Se tem benefício, a gente só precisa dos apoiadores, dos patrocinadores, né? Do investimento maior das grandes autoridades que aí estão, né? Novos projetos, novos ginásios, para que as pessoas possam realmente fazer essa prática. Porque parques são mais difíceis. Sim. E a gente precisa muitas vezes desse apoio também. E o que você poderia falar desse suporte emocional dentro dessa prática esportiva, para melhorar ainda mais a qualidade de vida desses atletas? A prática esportiva, ela faz parte, contribui muito nesse desenvolvimento da pessoa, em diversas habilidades, né, cognitivas, motoras, no âmbito da saúde, socialização, enfim, muitos aspectos, né, favorecem esse desenvolvimento. O suporte emocional, psicológico, ele entra, falei há pouco ali na outra entrevista, que a psicologia ela vai atuar não apenas com os atletas de alto rendimento, né? Ali vai ser um trabalho mais elaborado, mais específico para algumas competições, mas também pode atuar com praticantes de exercício, né? As pessoas que fazem essas práticas, como por exemplo o crossfit, o pedal, a corrida de rua, pessoas desse contexto também. Mas vamos lá, falando um pouquinho do alto rendimento, por exemplo. Às vezes, as pessoas não entendem por que alguns atletas são tão bem preparados fisicamente, tecnicamente, tem um físico ali ótimo, tá tudo certo. No treino tá tudo certo, nos testes dentro do treino tá tudo certo, mas na competição alguma coisa acontece e ele não vai bem. É necessário entender que a preparação psicológica faz parte, assim como uma preparação física. Exige um planejamento, avaliações, acompanhamento, intervenções, porque essas intervenções elas precisam ser planejadas e ajustadas de acordo com a necessidade daquele atleta. Até mesmo uma equipe, né? É feito um trabalho de acordo com os objetivos e as necessidades daquela equipe, mas cada integrante daquela equipe tem uma subjetividade diferente, tem uma necessidade diferente, tem uma habilidade que precisa ser trabalhada. Então tem toda uma preparação realmente a curto, médio e longo prazo,
que precisa ser planejada, pensada, identificada para que o profissional da psicologia possa intervir e auxiliar esse atleta. Então, esse emocional conta bastante, porque ele precisa aprender sobre as emoções dele, para que naquela hora ele saiba ter ali um bom manejo dessas emoções, para que essas emoções não interfiram naquela atividade dele, no desempenho dele, assim como outras habilidades, como a concentração, algumas outras técnicas da psicologia que ele pode aplicar naquele momento, são habilidades treináveis. Eu acho interessante quando você fala assim, porque a maioria das pessoas, elas passam por situações adversas em suas casas, nos seus trabalhos, com os familiares, e aí muitas vezes elas chegam no local, elas precisam ser acolhidas. E às vezes quem está ali, talvez dando esse apoio, não tem ideia do que aquela pessoa passou, do que aquela pessoa está passando. Então, quando você fala desses benefícios, da importância de se trabalhar esse psicológico, é muito legal, porque você entra muitas vezes e você nem começou, você já termina. Não quero mais fazer, não vou mais fazer. Quantas pessoas saíram da ansiedade praticando o esporte? Mas esse cuidado psicológico, ele tem que permanecer, para que ela não venha sair do esporte e entrar novamente nesse lado ansioso, que ela não venha entrar novamente naquele gatilho que não foi tratado e que ali no esporte ajudou, mas se não tiver esse apoio psicológico, corre o risco da pessoa voltar para aquele gatilho. Então, quando você fala desse emocional e do quanto a gente fala que é importante um psicólogo, uma psicóloga esportiva fazer parte desse mundo, mãe e pai, é necessário. E para mim, para você, para qualquer um de nós. Porque às vezes você vai para um crossfit, muitas vezes pessoas são lesionadas e às vezes vão criticar o esporte, mas de repente ela não está com o emocional dela bom naquele dia e às vezes ela teve uma lesão justamente naquele dia que ela não estava bem. Exatamente. Pode acontecer isso? Pode sim, com certeza. Inclusive, é um cuidado que precisa ter. Esse excesso, o que está acontecendo que está em excesso? Né? O que leva essa pessoa a treinar a um extremo e não ter o cuidado com as pausas, porque é necessário também. Às vezes a pessoa vai com muita intensidade, quer melhorar a todo custo e excede um limite e lesiona. Estresse, ansiedade, são fatores mais do outro do que da própria pessoa. São aspectos emocionais podem influenciar sim num processo de lesão. Inclusive o estresse, né, o que a gente chama de overtraining. Né? Se ela não tiver um cuidado com aquele nível de treinamento, pode levar ela assim uma lesão. Aí vai ser mais complicado, porque ela vai precisar passar por um processo de reabilitação, cuidar disso para dar continuidade no treinamento. Ter que se afastar. Então às vezes nem precisa parar exatamente de treinar, mas ela vai precisar reduzir e fazer um outro tipo de intervenção diferente. Né? Um fator que você falou também sobre ansiedade, eu costumo explicar aqui. O esporte realmente é uma ferramenta muito importante para esse tratamento, mas a gente precisa tratar a causa. O que desencadeia essa ansiedade? O que está gerando? O que está acontecendo com aquela pessoa que ela está chegando a esse nível de ansiedade? Para não inverter esse papel, né? Justamente. Do benefício se tornar uma arma. Exatamente. Né? Então, assim, é o que ela falou. Quando você está tendo o trabalho psicológico, quando você casa com o esporte, que vai trazer o benefício de saúde mental, do corpo, da alma, né? Aí você já vai partir para um outro lado, que é a questão da disciplina, a questão da própria alimentação, porque quem faz o esporte tem que se alimentar direitinho. Sim. E aí quando tem toda essa rede de apoio, com certeza vai ser um atleta que vai longe, né? Mesmo que não queira ser um atleta, mas vai ser uma pessoa que vai ter qualidade de vida e vai ter história para contar. Você passou por algum momento que se você tivesse tido um apoio psicológico, teria sido melhor para você? Com certeza. Principalmente no momento da lesão. Sim. Era uma lesão tratável, só que eu não tinha esse entendimento, né? Não tinha acesso a essas informações, eu não sabia o que poderia ter sido feito, né? Então, esse momento, se eu tivesse tido ali um apoio psicológico, teria dado certo. Hoje você está aí deixando que outras histórias... Para fechar essa lacuna. Para não deixar outras histórias serem paradas ali naquele momento, né? Justamente. Muito bom.
Tem mais alguma dica que você pudesse passar para quem está em casa assistindo o nosso programa? Gostaria sim, Fica à vontade. de falar justamente da importância desse cuidado psicológico, né? Há muita busca pela atividade física, pelo exercício, pelos esportes. E isso é muito importante realmente. Mas a gente também precisa cuidar do psicológico, dos aspectos emocionais, desenvolver algumas habilidades, porque são habilidades que você desenvolve naquele contexto e leva para a vida, para qualquer situação do cotidiano onde você está inserido, né? Então, realmente tem algo a ser desenvolvido aí e trabalhado e sempre melhorar algo em você. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com você, quem quiser conhecer um pouco mais, poder ser ajudado através de você, como é que faz? Qual é o Instagram? A maneira mais fácil de me encontrar pode ser pelo Instagram, é deborapalhares.pc. Às vezes eu coloco um pouquinho sobre a psicologia do esporte, mas também sobre a psicologia clínica. Estou muito feliz de ter trazido você aqui no nosso programa. Eu acho que para a gente que está tentando levar as pessoas para o esporte, eu acho que é muito legal quando a gente pede esse apoio dos empresários, quando a gente pede esse apoio das autoridades, mas é muito legal que se pense também em psicólogos como vocês, para que possam atuar e inclusive dentro das próprias academias, sabe? Dentro das academias, dentro dos ginásios, dentro das escolas, tá? Para que se dê esse apoio. Tem muita gente precisando de apoio psicológico e a prática do esporte funciona dessa forma, de uma forma bem positiva. Na verdade, vocês da psicologia têm que estar em todos os lugares. E, inclusive, o psicólogo do esporte, ele atua em todos esses contextos. Verdade. Na escola, na academia, em projetos sociais, todos os campos. Muito bom. Foi um Não prazer apenas ter um trazido você atendimento. aqui. Tá Eu bom? que agradeço. Gente, como é bom a gente trazer benefícios para a saúde da nossa sociedade, né?